Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas aí, por exemplo, para uma coisa virar livro de história, ela tem que ser resumida, de fato, mas a escolha da exclusão de fatos prejudica a narrativa. Exatamente. Qual é o crivo que passa e por que acontecem tantas imprecisões, tantas coisas que ficam mal entendidas na história? Sim, é aí que tá. Depende muito da onde você tá. Por exemplo, se você tá no Ocidente ou no Oriente, já é uma diferença gritante. O método de pesquisa que você vai utilizar, a profundidade que você vai dar. No geral, os pesquisadores eles têm uma profundidade maior, mas essa parte de ser Ocidente e Oriente modifica muito a narrativa da história. O ideal é sempre você ir no lugar onde você vai fazer a pesquisa e coletar as informações de lá, mas também ter um contraponto de informações, porque assim, por exemplo, se você vai na União Soviética, por muito tempo a mídia foi completamente manipulada. Então, beleza, é importante você ter a versão deles, mas também é importante você ter outras versões. Então, é um processo muito complexo, mas você ter várias fontes diferentes também, justamente quando você vai fazer um livro, é bom você ter referências do outro lado também, e você saber identificar o que é desinformação e o que é informação. Então, acho que precisa ter esses dois lados aí. Agora, só pra gente não perder um gancho que você deixou aí no meio, usando o termo genocídio como referência, a gente pode dizer que a pandemia no Brasil foi um genocídio, ou isso aí é um exagero, ou isso aí é uma... Marketing. Uma das definições de genocídio é negar ajuda humanitária. E foi isso que o Bolsonaro fez. Então, assim, obviamente que, colocando assim, parece que é simples que foi um genocídio. Mas, realmente, em escalas, assim, é difícil de você igualar, por exemplo, um holocausto, um holodomor do que aconteceu no Brasil. Então, dentro da definição de genocídio, sim, seria um genocídio, mas ainda assim tem escalas. Por exemplo, ditadura. Uma ditadura ela pode ser autoritária e ela pode ser totalitária. Também é uma diferença de escala muito grande. Então, sim, não é ilusório você falar que o que aconteceu na pandemia foi um genocídio, mas foi uma escala muito menor. É claro que também, assim, o ideal seria a gente ter uma investigação maior sobre tudo o que aconteceu, CPI, agregar um monte de informação. Normalmente, quando chegam nessas conclusões, por exemplo, foi um genocídio, demora 10 anos, assim, dependendo do caso. O próprio Holocausto, enquanto ele acontecia, não tinha as informações. Mas depois de anos que foram feitas as pesquisas, que foi realmente comprovado que foi um genocídio. Né? Apesar de que lá a situação era muito mais clara. Mas eu acho que dá pra colocar que sim. Dentro da definição de negar ajuda humanitária, que foi o que aconteceu. Certo, então vamos só para a gente ter uma noção de, vamos dizer assim, o que se enquadra, né, um genocídio nesse caso. Então, negou ajuda humanitária é um. Sim. Certo? Que outros pontos a gente pode destacar? É justamente nesses outros pontos que falta, porque, por exemplo, outras definições de genocídio. Exterminar um povo específico. Não, o povo brasileiro não conta, precisa ser um povo étnico. Já não cabe nessa. Extermínio por causa de ideias políticas. Também não cabe. Grupos sociais, né? Tipo, por exemplo, LGBTs, também não cabe. Então, assim, realmente, é um genocídio, digamos assim, nível 1, que você só tem um fator, que é o da ajuda humanitária. Para você ser um genocídio completo, precisaria ter vários desses agrupamentos aí que eu citei. Mas só um não basta pra ser Não, só um basta. Já bastaria. Basta sim, pra ser um genocídio. É claro que, assim, perante a comunidade internacional, não vai ser reconhecido, mesmo porque senão eles poderiam fazer até uma intervenção. Mas, assim, alguns órgãos reconhecem isso como um genocídio, por ter essa única definição. E se você for falar, assim, tecnicamente, sim, uma definição é o que basta para ser um genocídio. É um genocidinho. Se você fosse classificar, seria por aí, nessa linha. Genocídio de boas. É que, mano, pelas regras do genocídio, o Thanos não é um genocida, entendeu? Porque foi assim, ele só sorteou. Foi aleatório. Então, mas é que, na verdade, porque importa, assim, né? Porque isso é uma classificação. Porque, né, se um cara que é um assassino, ele matar 1000 pessoas e ele não se encaixa em nenhuma caiu num termo popular, assim. Genocídio virou sinônimo de massacre. Entendeu? Mas massacre O cara matou 1000 pessoas, velho. Mas tem um genocida. Porra, foda-se. Não é genocida, mas é cuzão, né? Eu acho que é um bom termo que a gente pode colocar. Esse é bem termo técnico, não é? Esse é bem abrangente. Bem abrangente.